Bom dia, irmãos. Uma das características do cristão ou do ser cristão é a perseverança. Nós continuaremos a perseverar em nossa escola bíblica, ainda que nesse formato, o formato de gravação. Deus com certeza quer falar com você e vai falar com todos nós. Vamos orar? Deus abençoa a nossa escola bíblica e que mais esta lição traga edificação para as nossas famílias e nos dê direcionamento de como podemos nos posicionar para a salvação daqueles que ainda não estão salvos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos nos apresentar diante do Senhor nesta manhã. Vamos orar a Deus e agradecer a Ele por a oportunidade de termos mais esse momento na nossa escola bíblica. Amém? Pai, nós te adoramos e te louvamos, ó Deus, por nos permitir, ó Pai, nos achegarmos para aprender um pouco mais da Tua palavra. Este é o momento que a sua igreja se reúne, ó Deus, para entender um pouco mais da Tua vontade nas nossas vidas. Sê conosco nesta manhã, neste dia, ó Deus, e recebe a adoração que faremos a Ti neste momento. Nós a entregamos nas Tuas mãos, nós entregamos a palavra nas Tuas mãos, e o Senhor haja de acordo com a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos nos alegrar diante do Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Pra terminar, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Ele é o Senhor que traz alegria para as nossas vidas. Amém? Nosso coração transborda do amor de Deus. Basta nós queremos. Amém? Vamos declarar: meu coração toda a honra e toda a glória. Ele é exaltado. Amém? Seja exaltado no nosso meio, ó Deus.
vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltamos e glorificamos o teu santo nome, ó Deus. Receba o nosso louvor nesta manhã e fala conosco agora através da tua palavra, Amém, em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, nós continuamos estudando o tema A Arte de Salvar o Próximo. Nosso texto básico de hoje é Marcos 10, versículos 17 a 22. Façamos a leitura. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. É notório o instinto que cada um de nós, cada ser vivo, manifesta pela vida. Mas também é digno de nota a percepção que todos revelam de que a morte é um fato altamente possível em nossa história, mais do que qualquer outra coisa. Esta é a razão por que o maior dilema de nossa existência é como se livrar da morte e se manter vivo eternamente. Desde que o pecado se instalou na criação, o anseio pela vida passou a ser a sua maior ambição. E sobre aqueles que seguem a Cristo, pesa a responsabilidade de ajudar outros a descobrirem o caminho da salvação. E olhando para esse texto que acabamos de ler, eu vejo algumas contradições que os discípulos de Jesus, nós, os discípulos de Jesus, precisamos ajudar as pessoas a resolverem dentro de si mesmas para elas alcançarem a sua própria salvação. Que contradições são essas? Vamos a elas? A primeira contradição que eu quero destacar a partir do texto que nós lemos é o fato de que existem pessoas que querem conversar com Deus, mas não sabem quem Ele é. Então, querer conversar com Deus sem saber quem Ele é. Nos versos 17 e 18, nós lemos:
E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Note que ele, em sua abordagem, usa de alguns tratamentos que Jesus o faz, então, pensar. Ele se refere a Jesus como bom mestre. E Jesus o faz refletir a respeito do que ele estava dizendo. E ele precisava saber com quem exatamente ele estava conversando. Jesus lhe diz: Bom, só existe um, que é Deus. Há muitas pessoas que têm uma ideia sobre Deus, mas nunca tiveram uma experiência com Ele. No caso deste jovem, ele tinha muitas percepções sobre a pessoa de Deus, mas não o conhecia pessoalmente. Há muitos que querem conversar com Deus, mas não sabem quem Ele é, porque muitos aprenderam desde pequenos a fazer orações, mas não aprenderam a ter intimidade com Deus. O mundo está cheio de pessoas que fazem suas orações, e orações repetidas, orações decoradas, orações que não têm a ver com a experiência de quem anda com Deus. Há muitos que aprenderam desde pequeno a fazer as suas rezas, mas não sabem exatamente o que é ter intimidade com Deus. Muitos querem conversar com Deus, mas não sabem quem Ele é, porque muitos se dirigem apenas pelos seus orgulhos pessoais e não pelas revelações que Deus lhes oferece. No caso deste homem, ele tinha muito conhecimento da lei. Entretanto, o que mais determinava o seu coração não era o entendimento da lei, não era o entendimento dos mandamentos, mas era o seu próprio orgulho. Muitos querem conversar com Deus, mas não sabem quem Ele é, porque muitos se estribam somente em seu próprio conhecimento e não se abrem para os verdadeiros ensinos da palavra, para os ensinos da Bíblia. Se as pessoas não se estribarem, não se fundamentarem na palavra de Deus, não conseguirão jamais entender quem é Deus. Muitos querem conversar com Deus, mas não sabem quem Ele é, porque muitos se conduzem unicamente por suas verdades e não se abrem para as verdades absolutas de Deus. Quando Jesus disse: Bom, só existe um, que é Deus, aquele homem precisava saber exatamente com quem estava conversando. E ele precisava se lembrar a postura e a atitude certa que Deus requer daqueles que se aproximam dele. O homem precisa entender que o relacionamento com o Senhor deve ser a partir do que Deus é e não a partir do que ele pensa e acredita Deus ser. Vida eterna é conhecer a Deus e se relacionar com Ele. João 17, versículo 3, nos deixa isto muito claro. Porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a seu Filho, a quem tu enviaste. A segunda contradição percebível no texto, que nós podemos notar, é o fato de que aquele homem obedecia os mandamentos de Deus, mas não vivia o verdadeiro sentido deles. Note o versículo 19 e 20. Diante da pergunta e do desejo dele: que farei para herdar a vida eterna? Jesus então diz, no verso 19: Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Note como ele responde. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Em cima dessa colocação que ele faz,
na base do que Jesus lhe pontua, ele está convencido de que Jesus lhe dirá: não te falta nada. Você já está garantido para a vida eterna. Mas Jesus vai frustrá-lo exatamente naquilo em que ele, o jovem, desejava ouvir. Porque, na verdade, ele era um conhecedor dos mandamentos de Deus, mas não conseguia viver o verdadeiro sentido deles. E a semelhança dele tem muitos em nossa geração. Quem são estes? São aqueles que se prendem a usos e costumes, mas não conseguem amar. Tem pessoas que trocam o seu próximo, ou o valor do seu próximo, pelos seus usos e costumes. E a gente sabe muito bem que Jesus, em sua palavra, deixa muito claro que os usos e costumes, a cultura, não pode estar acima do amor. Quem são estes que obedecem os mandamentos de Deus, mas não vivem o verdadeiro sentido deles? São aqueles que executam práticas religiosas. São religiosos, mas não desenvolvem o temor a Deus e o respeito ao próximo. Nossas igrejas, nossos templos estão cheios de pessoas religiosas, mas são pessoas que não entenderam ainda a prática do verdadeiro amor e do respeito ao próximo. São aqueles que se tornam membros de estruturas eclesiásticas, de segmentos religiosos, mas não conseguem ser súditos do reino de Deus. Eles confiam muito na sua própria capacidade, nas suas virtudes. São aqueles que adotam práticas religiosas por questões de consciência, mas na verdade vivem em conflito, porque no fundo, não acreditam nelas. Até dizem: ah, se eu fosse crente. Nós sabemos muito bem que existe uma diferença entre ser um genuíno cristão e apenas declarar que acredita. A gente chama estes, aqueles que simplesmente declaram que acreditam, como crentes nominais. São crentes apenas no nome. Mas quando uma pessoa, diante de um conflito, expressa: ah, se eu não fosse crente, no fundo, ela ainda não está convencida de que é. Porque, na verdade, aqueles que são sinceros jamais lamentarão fazer o que é certo. São aqueles que realizam obras, obedecer mandamentos de Deus, mas não viver os verdadeiros sentidos deles. São aqueles que realizam obras por obrigação e não por gratidão a Deus. Nós sabemos muito bem que o vínculo com Deus e a gratidão que se expressa em função deste vínculo revela muito do tipo de relacionamento que nós construímos em nossa vida interior com o Senhor. O homem precisa entender que não basta praticar a letra dos mandamentos de Deus. É preciso entender sua lei e vivê-la. Há muitos há muitos lá fora que os seus olhos precisam ser abertos. Há muitos que ainda não entenderam que a salvação, ela é, de fato, necessária e que precisam viver os mandamentos do Senhor na sua íntegra, entender o verdadeiro sentido deles. Repito, o homem precisa entender que não basta praticar a letra dos mandamentos de Deus, é preciso entender a sua lei e vivê-la. A terceira e última contradição que eu observo no texto é a atitude daquele homem de querer a salvação de Deus, mas não se dispor a abandonar o que de fato o impede de alcançá-la. Observe o versículo 21 e 22. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me.
Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Querer a salvação de Deus, todos querem. Pagar o preço por ela, nem todos estão dispostos. Quem são estes? São aqueles que acham a vida cristã uma prisão. Não são poucos aqueles que não tomaram decisão de se tornarem cristãos, porque entendem que a vida cristã lhes cerceará liberdades. Quantas pessoas nós conhecemos, e eu poderia fazer uma lista, que ao longo de sua vida, antes de se tornarem cristãos, viveram este conflito. Achar que ser um cristão é perder tempo e é perder oportunidades. Querer a salvação de Deus, todos querem, mas nem todos estão prontos a abandonar, de fato, aquilo que as impede de alcançar a salvação. Quem são estes? São aqueles que querem viver o cristianismo sem abandonar a idolatria. São aqueles que não conseguem ver a suficiência de Cristo para suas vidas, acreditam que precisam de mais alguma coisa para serem livres e alegres. Os preceitos de Deus para os seus corações não são absolutos, porque entendem que podem chegar à salvação através de outros recursos também. Querer a salvação de Deus, mas não abandonar o que de fato impede uma pessoa de alcançá-la, se refere àqueles que tentam comprar a Deus com as suas aparências, ao invés de agradar a Deus com seus corações. O personagem do texto que nós lemos, ele estava muito convicto de que não lhe faltaria nada. Jesus, como bom mestre e como alguém que conhece a estrutura da pessoa, olhando para ele, para tudo aquilo que ele estava declarando que vivia, não poderia dizer outra coisa, pensou o jovem. O Senhor vai dizer que eu não preciso de mais nada. A sua pergunta, no fundo, não era porque ele queria direção para a salvação. Ele já estava convencido de que era salvo. Mas Jesus lhe frustra, porque, na verdade, existia algo que o impedia, de fato, de se achegar à vida verdadeira. E por isso, Jesus mostrou para ele que aquela aparência não agradava a Deus. Deus queria o coração dele. Porém, o coração dele estava dividido entre servir a Deus e agradar a si próprio. São aqueles que não conseguem renunciar a pecados, a prazeres, por acreditarem que estes lhes proporcionam igual felicidade. E cá entre nós, o pecado tem um gostinho, sim, de quero mais. Todos aqueles que pecaram e todos aqueles que voltam a praticar o pecado, não é porque, no fundo, acreditam que ele é ruim. O pecado gera prazer, gera sensações agradáveis. E há muitos que não percebem, mas essas sensações são viciantes, são escravizantes. E esse é o conflito do homem de nossa geração. Crer no que Deus diz, mas ter que abandonar o hedonismo, ou seja, ter que abandonar a sua crença de que o prazer é algo do céu. E nós vamos descobrir que para se chegar à salvação, satisfazer o próprio coração nem sempre vai ser algo que acontecerá. Quando Deus nos manda, por exemplo, amar o próximo, amar os nossos inimigos e orar por eles, qual de nós não enfrenta, ou quem de nós não enfrenta esse conflito de ter que abrir mão dos seus orgulhos para amar
alguém que o persegue. Eu quero te dizer que este conceito da palavra de Deus precisa ser entendido. Querer a salvação de Deus deve significar para nós prontidão a abandonar qualquer coisa que nos impeça de alcançá-la. Jesus, no outro texto, vai dizer que se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os. É melhor entrar no céu sem um dos teus olhos do que tendo vista ir para o inferno. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos estar prontos a abandonar qualquer coisa que nos faça pecar. Devemos estar prontos a abandonar tudo aquilo que nos impede de absorvermos o verdadeiro sentido da salvação. Todos necessitam entender que Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem tem o poder de salvar, mas aos indivíduos é facultado o direito e a liberdade de escolher viver com Cristo ou não. Jesus nos chama à salvação, mas Ele, com certeza, não forçará ninguém a ir para os céus. O cristão pesa sobre ele a responsabilidade, não apenas de entender esses preceitos, mas também de ajudar outros a se conduzirem ao caminho da salvação. E devemos nos lembrar que esta é uma experiência pessoal. Que Deus nos abençoe em nosso estudo de hoje e que a aplicação desta palavra ela seja possível por cada um de nós. Porque querer conversar com Deus, mas não saber quem Ele é, não adianta. Precisamos entender quem Deus é. Obedecer os mandamentos de Deus, mas não viver o verdadeiro sentido deles, também não adianta. Porque, do contrário, obedeceremos somente à letra, mas a verdade não se estabelecerá em nossa alma. Querer a salvação de Deus, mas não abandonar o que de fato nos impede de alcançá-la, é ilusão. Não basta querer. Precisamos pagar o preço, e um deles inclui também a santidade. Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, que Tu nos dê forças, não apenas para viver estes valores, mas também, Senhor, para nos esforçarmos por ajudar aqueles que ainda não estão salvos a se salvarem. Precisamos ajudar as pessoas a compreenderem o que lhes falta. Assim como aquele jovem precisou saber o que lhe faltava e ele soube pela boca de Jesus, as pessoas também precisam ter a chance de perceberem o que não está correto nas suas vidas e o que é que as está impedindo de se salvarem de verdade. Oramos rogando a Ti a sabedoria para explicarmos tudo isso às pessoas, em nome de Jesus. Amém. Então, você sentiu que alguma coisa nova foi acrescentada na sua alma? Que Deus te abençoe muito. Um bom domingo e logo mais à noite, às 18h30, teremos a transmissão do nosso culto. Segue agora alguns dos nossos avisos, que a gente sempre vai repetir, para que todos fixem as nossas atividades que estamos desenvolvendo nesse período da pandemia. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus.